A paz do Senhor seja com todos. E eu vou estar respondendo mais uma pergunta que uma irmã fez a respeito de assassinato e suicídio. São perdoados? Essa pergunta que ela fez. Irmão, eu gostaria de convidar vocês a estar sempre abrindo a Bíblia e estar conferindo os versículos que eu estou lendo, que eu estou passando a vocês. Isso é muito importante. Por quê? Quando nós compramos 1 quilo de carne, nós geralmente conferimos para realmente nós pagarmos 1 quilo de carne e não pagar 1,5 kg por 1 quilo. Se nós compramos um objeto tipo um piso, uma areia, sei lá, alguma coisa de medida, 1 metro de pano, nós conferimos a medida para que nós possamos pagar o que é correto. Mas às vezes nós temos um grande defeito, porque nós não conferimos a palavra de Deus. Os apóstolos dizem que tem muitos falsos profetas que saíram pelo mundo. Então, irmão, nós temos que fazer prova da palavra de Deus, porque Salomão, escrevendo Eclesiastes 9:27, ele disse: "Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferi uma coisa com a outra, para achar a causa." Nós temos que pegar a Bíblia, independente de quem esteja pregando. Se alguém chega narrando, contando história, que na Bíblia está escrito tal, pergunta aonde, irmão? Está escrito que livro, que versículo? Anota e confere, irmão. Nós precisamos. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Nunca houve e nunca haverá um homem igual a Salomão. Essa é a promessa de Deus, um Deus que não pode mentir. E ele disse: "Vede aqui, isto achei", diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Confere a palavra de Deus. Tem muita gente distorcendo a Bíblia. Tem muito anticristo no mundo. Irmão, vamos pegar a Bíblia e conferir. Por isso que eu sempre digo, pergunta a Bíblia e a Bíblia responde. Eu gosto sempre de estar mostrando. É porque ainda logo em breve, em nome de Jesus, eu vou estar colocando um telão no fundo, onde vai estar passando os versículos que eu vou estar lendo, para que vocês possam estar conferindo. Mas vocês podem fazer isso em casa, tá? Fique à vontade. A pergunta da irmã foi: assassinato e suicídio são perdoados? Atos dos Apóstolos 7, 20 ao 24. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obra. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitá-lo seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o ofendeu. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, mas tanto o egípcio. Ele matou uma pessoa egípcia, mas ele foi sem intenção criminosa. Ele fez isso para defendê-lo. Ele é perdoado por Deus. Por isso, mesmo que tenha matado, mas não feito intencionalmente, por causa de uma defesa pessoal, você pode ser perdoado. Agora, mesmo que você
comete um crime por causa do ódio, você também pode ser perdoado pelo Senhor. Se você não conhece a lei, você não está debaixo da lei. Agora, a lei tem efeito grave se você está debaixo da lei e desobedece a lei ou transgride a lei. Romanos 3,19. Olha o que está escrito. Livro de Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenado diante de Deus. Agora, se você comete um pecado fora do conhecimento da lei, pode ser perdoado. Vamos ler em 1 Timóteo 1,13. Timóteo 1,13. A mim, que deste fui blasfemador e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz no tempo da ignorância e da incredulidade. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Agora, se você comete um pecado sabendo, irmão, se você está debaixo da lei e você comete um pecado, você não tem mais perdão. O apóstolo Paulo, ele cometeu o pecado, mas era o tempo da ignorância. Ele não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você faz isso por ignorância, na incredulidade, pode ser perdoado, como o apóstolo Paulo. Quando ele não conhecia o evangelho, ele disse em 1 Timóteo 1,13, podes a mim que deste fui blasfemador, perseguidor, mas alcancei a misericórdia. O apóstolo Paulo, ele cometeu os mais graves pecados. A blasfêmia, ele perseguiu a igreja verdadeira de Deus no primeiro século, mas tudo isso foi o tempo da ignorância. Ele pode ser perdoado. Agora, mesmo os que cometem suicídio fora do conhecimento da lei, pode ser perdoado. Se eles não conhecem a lei, eles não estão debaixo da lei. Todos os pecados podem ser perdoados por Deus, se você não conhece a lei. Mateus 12:31. Todo pecado é perdoado. Por quê? Você não pode blasfemar. Em Mateus 12:31, vamos ler, irmão, o que está escrito. Mateus 12:21. 31, perdão. Mateus 12:31. Está escrito assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Todo pecado é perdoado. Por quê? Você não pode blasfemar contra o Espírito Santo se você não está debaixo da lei.
Como que você vai blasfemar contra o Espírito Santo se você não está debaixo da lei? O pecado que não é perdoado é para aqueles que estão debaixo da lei. A blasfêmia contra o Espírito Santo somente é cometido se você conhece a lei. Mas se você não conhece a lei, de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 12:31, todos os pecados podem ser perdoados. Fora do conhecimento. Todo pecado pode ser perdoado fora do conhecimento da lei. Agora, se você conhece a lei e você comete suicídio, não tem mais perdão. Porque você conhece a lei. Você está transgredindo as leis de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10:26. Hebreus 10:26. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Então, o pecado, irmão, depois de conhecer a verdade, aí não tem mais perdão. Quando você peca, que você não conhece a lei de Cristo, você não está debaixo da lei, você é perdoado por Deus. Porque não existe blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus se você não conhece. Se você não conhece a lei, não é blasfêmia. Agora, quando você conhece, aí você já não tem mais perdão. Agora, se você não conhece a verdade, como o apóstolo Paulo, ele cometeu pecados e foi perdoado. Você pode ser perdoado como ele. Ele disse em 1 Timóteo 1,13. A mim que, desde antes, fui blasfemador, perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia. Por quê? O fiz no tempo da ignorância. O apóstolo Paulo, quando ele cometeu esses pecados da blasfêmia, de perseguir a igreja verdadeira de Cristo no primeiro século, ele não conhecia a verdade. Ele não era um conhecedor da verdade. Então era o tempo da ignorância. Ele não conhecia a Cristo, era tempo da ignorância. Agora você conhece e continuadamente, se você conhece a verdade, está debaixo da lei, continuadamente você comete pecado, você não tem mais perdão, como o apóstolo Paulo disse em Hebreus 10:26. Aí já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quando você não conhece a verdade, você não está debaixo da lei, irmão. Se você cometer um homicídio, se você blasfemar, você é perdoado por Deus. Porque é tempo da ignorância, como fez o apóstolo Paulo. Mas os que estão debaixo da lei, que conhecem a verdade, transgredindo as leis, ele não tem mais perdão. Não há mais sacrifício para ele. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo foi em vão. Ele voltou a cometer os mesmos pecados. Espero, irmã, que você tenha entendido a resposta de acordo com a Bíblia. É isso que a Bíblia fala. Amém?